Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na nossa segunda live, né? Com Papo Técnica e Confraria, com a Tassi Expertise, um projeto nosso diferenciado para atender tanto a técnica quanto também o papo, né? E também degustar aí um bom vinho, né? E um bom petisco. Bem, hoje eu queria primeiro já agradecer de imediato nossos apoiadores, porque o negócio foi tão legal na vez passada que a gente já tem 2 apoiadores, que é a Casa do Porto. Queria agradecer a Casa do Porto por ter fornecido aí um vinho chileno maravilhoso de lançamento agora. E também a quem, Milza? Piquenique Box. Pois é, Piquenique Box, Milza, faz o que mesmo? A Piquenique entrega essas tábuas lindas montadas desse jeito em casa. E tem vários, tem café da manhã também, e tem esse formato aqui que é para noite de petisco, que é delicioso. Pois é, pessoal. Então, fique aí com a gente já começa. Mas, olha, antes disso, eu queria dizer para vocês que a gente tem hoje um convidado muito especial, o Walter Leno Noronha, que é da Walter com Contabilidade, Consultoria, Auditoria, Perícia, é tudo, né? Fazer assim, nosso amigo, né, profissional de ponta, que a gente convidou hoje para falar um pouquinho, discutir com a gente sobre um assunto tão em alta. A gente está com o mercado bombando, que é o mercado imobiliário, para a gente falar rapidamente sobre alguns conceitos, né, e discutir um pouquinho, bater um papo, na realidade, sobre a tributação. Então, o que a gente vai ver hoje, né? Vamos falar de tributo, então já coloca a foto do leão para a gente poder, né, Milza, né, Helena? Já coloca a foto do leão para poder dizer que o negócio é imposto. Leno gosta de bater no leão. Essa parte é boa. É mentira. Então, nós vamos falar um pouquinho e a gente vai falar de que hoje? Bem, deixei uma frase aqui de Aristóteles: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz. Isso é para a gente refletir, porque a nossa profissão contábil, a nossa profissão de direito, ela é assim, né? Então, a gente tem que sempre pensar muito bem antes de falar alguma coisa. Então, o que nós vamos tratar nesse bate-papo aí com vocês? Primeiro do RET, Regime Especial de Tributação. Depois, os tributos sobre a permuta, um tema assim muito debatido hoje, discutido. E falar um pouquinho do lucro presumido. Como é uma live relativamente pequena, rápida, não dá para a gente tratar de tudo. Então, a gente pegou os pontos importantes, considerando esses 3 assuntos, para a gente poder discutir aqui. Inclusive porque o lucro presumido estão as maiores polêmicas na área tributária, então a gente aproveitou a presença de um advogado. Muito bem, muito bem. Mais contador do que advogado. Advogado e contador, para nos ajudar a falar sobre essas polêmicas, né, da área. E uma coisa bem legal é que sempre tem uma confusão, né, Helena? Assim, quando a gente fala tributos na área imobiliária, as pessoas sempre confundem com construção, né? Então, a gente tem que deixar uma lei muito inerente ao setor, que é a Lei 4.591, né, Helena? Não é isso mesmo? É isso aí. Bem, antes de tudo, Carla, queria agradecer o convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês, meus, é um prazer estar aqui com 2 profissionais de referência na área. É um motivo de muita alegria, de muito orgulho estar aqui e principalmente degustando um vinho com uma mesa dessa maravilhosa, né? É um convite que eu tenho que realmente ficar muito honrado pelo carinho de vocês e essa oportunidade de bater esse papo. E realmente essa área tributária, principalmente para as empresas da construção civil, elas precisam de ficar atentas a vários conceitos que muitas das vezes são confundidos e a gente vai tentar aí esclarecer, bater um papo para ver se a gente consegue direcionar esses conceitos de forma mais sólida, com uma visão contábil e também com algumas perspectivas no âmbito jurídico, porque muitas das vezes a brincadeira da Milza, ela faz sentido, que a gente vê que a legislação ela é muito engessada, algumas interpretações de artigos são muito engessadas e tem também a possibilidade de recorrer ao judiciário para, quem sabe, adotar um outro tipo de interpretação, de postura, que muitas das vezes é bastante interessante para o empresário. Legal, gente. Então, já está a dica aí. Então, a gente já sabe, a Milza já falou que o lucro presumido é uma forma de tributação que na área imobiliária gera muita dúvida, né? E o Leno já deixou a dica. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte contábil, tributária, mas também com as possibilidades daí de entrar na esfera judicial em determinados assuntos. Bem, a Lei 4.591 é a lei que rege toda a incorporação imobiliária. E lá tem um conceito. Por que a gente colocou isso, Carla? Você está falando de tributo? Porque nessa mesma lei é que trata do RET, é nessa mesma lei que também fala de permuta, é nessa lei que fala do que é uma incorporação imobiliária. Então, em resumo, né, incorporar
é você promover e realizar a construção e a venda de unidades imobiliárias, né? Então, esse é o intuito. E o mais interessante da incorporação imobiliária é que vai ter uma pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica, isso é um outro ponto muito importante. A gente estava conversando aqui ontem, Leno fez uma observação. Vamos falar um pouquinho da física em algumas questões, e essa é uma questão muito importante. Muitas pessoas físicas, médicos, advogados, engenheiros autônomos, construindo e vendendo casa, Leno. E aí, como é que fica? É incorporador, não é, né? Como é que fica essa situação? Pois é, inclusive as empresas e as pessoas físicas também têm que tomar cuidado, porque além dessa legislação tributária, existe também uma legislação previdenciária muito específica para essa área, né? A gente não pode esquecer da 941, lá de 2009, que também vem trazendo conceitos da construção, as questões previdenciárias que se aplicam às pessoas físicas também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos para cumprir com as diretrizes corretas e evitar lá... E não ser lesado, né? Porque a Receita Federal, quando atua, quando você de física se equipara à jurídica, atua como lucro real e não como lucro presumido, ou seja, a tributação é muito maior. Né? Então, tomar esse cuidado. Então, incorporação é isso. Você fazer uma negociação com o terreno, que nós vamos falar de uma delas, que é a permuta, construir e vender, sendo você mesmo construtor ou não, sendo você mesmo vendedor ou não, através de uma imobiliária. Então, esse seria, assim, o conceito de incorporação. Bem... e aí a gente entrou já na tributação. Então, vamos falar do RET primeiro, né, Milza? Acho que a gente tem que falar primeiro do RET. O que é o RET, gente? O RET é um regime especial de tributação que o governo criou, vinculado ao patrimônio de afetação, nós vamos falar também sobre isso. Esse regime especial de tributação, ele nada mais é do que tipo um Simples Nacional. Ele é um pagamento unificado de tributo, envolvendo os 4 tributos federais que incidem na incorporação imobiliária, né? Inclusive, Carla, nessa unificação, a gente vê também que se torna interessante porque há uma redução de carga tributária quando você deixa de observar esse tipo de enquadramento. Nossa, perfeito. Tanta gente não sabe que o RET existe, né? Exatamente. Às vezes ele pensa lá nos grandes regimes tributários, do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, verifica se dentre eles qual é o melhor dos regimes para a área de construção civil, principalmente, mas também temos que observar esses benefícios que estão dentro do regime tributário. E fazendo esse tipo de procedimento, também é possível de pagar menos imposto. Eu acho que é o que se torna interessante. E tomando como base nisso, Milza, recentemente o governo mudou, ano passado, até em questão de distrato, para quem tem patrimônio de afetação, que quando se faz distrato na área imobiliária, normalmente a retenção, isso é uma grande área de discussões no judiciário, qual é o percentual que a construtora tem que reter para devolver o dinheiro para o cliente. E assim ficou pacificado que quem está no RET, quem tem patrimônio de afetação, você pode reter do cliente 50% do que ele pagou. Exatamente. Então, veja os benefícios que você tem. Então, tem uma... Aí é um benefício também econômico. Claro, Além de claro. um benefício tributário de pagar menos impostos, a consultora vai se beneficiar de um desconto menor no distrato. Devolver menos, né? Devolver menos, e é um benefício econômico para a Porque, empresa. E esse impacto, inclusive, no fluxo de caixa do empreendimento. Óbvio. A bem na verdade, quando a gente fala de negociação, a gente está fazendo agora um cenário de várias áreas. A gente está falando da área tributária, da área econômica, da área financeira, né? Exige a necessidade de conhecer, né? ser multidisciplinar, porque todas essas regras também passam lá pelo Código Civil. A legislação que vem tratando sobre essa relação contratual. E né, se isso tudo que a está gente precisa previsto num implementar. contrato, bem feito, Sim, Lembrando, né, Leno, que você na área jurídica aí, o contrato tem regras e a lei ela é específica, assim. Diz até qual é a cláusula que tem que ter, o regramento dessas cláusulas. Então, é muito importante que as empresas entendam o quanto é necessário, como você falou, você ter um conhecimento multidisciplinar, né? Tanto nós, profissionais contábeis, como os advogados e, principalmente, quem faz a gestão da empresa. Exatamente. Né? O empresário ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter bons profissionais para poder assessorá-lo e ter com tranquilidade essa tomada de decisão correta, porque senão daqui a pouco ele está rasgando dinheiro. Exatamente. Não pode deixar acontecer. E falando nisso, o Leno lembrou aí bem, né? Essa questão de benefício, o RET ele tem 2 alíquotas, ele tem uma alíquota de 4% e uma alíquota de 1%. 4% são os empreendimentos normais, né, que não tem benefício não tem interesse social, e 1% são os empreendimentos de interesse social, que a legislação ainda está congelada nos mesmos R$100 mil, mas mesmo assim a gente tem que pensar que
grandes interiores, sertões, igual o Nordeste, né, Milza? Você faz casas de até 100 mil reais e vende até 100 mil reais, né? Sim. Então, na realidade, os 100 mil reais, talvez para o centro de São Paulo, seja absurdo. E realmente vai ser. Para Vitória vai ser um absurdo. Mas para muitas regiões não vai ser um absurdo. Então, a gente tem que tomar muita atenção para isso também. Normalmente as regiões metropolitanas, porque não conseguem, dificilmente conseguem trabalhar com esse valor de 100 mil reais. Mas o interior realmente... Só lembrando também que esse programa é voltado para o Minha Casa Minha Vida, né? Sim. É o programa Minha Casa Minha Vida, pelo governo federal. Interesse social. Que vem trazendo interesse social. Aquele de baixa renda, que não tem condições financeiras. Claro, né? Analisando a renda da família. Substituiu a Coab, né? Me parece, eu até vi uma reportagem... Verdade, substituiu o Coab. Na realidade, lembra da Coab? A Coab, o meu pai, quando comprou uma casa aqui em Novo México, a Coab era isso, tinha uma redução tributária, era através de cooperativa. É mesmo nessa linha, assim, o governo ele dá determinados subsídios, ou os órgãos públicos, né, em forma geral, e com isso as empresas terem um benefício também na parte tributária e também na parte cartorial. Estimular, né, a baixa renda, na verdade, e auxiliar, porque esse é o intuito do governo, de poder flexibilizar, ajudar aquele pequeno que não tem um rendimento interessante e trazendo esse tipo de benefícios ele consegue realmente, pagando menos imposto, fazendo com que ele consiga ter o acesso à sua querida residência, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Quem é que pode optar pelo RET? Então, a gente está falando de uma forma de tributação resumida, né, e reduzida para empresas que são da área imobiliária. Então, quem pode optar pelo RET são as empresas de atividade de incorporação imobiliária, ou seja, empreitada não pode, prestação de serviço não pode. O RET é para incorporação, mas, Carla, eu ouvi dizer que a Caixa Econômica contrata empresas para serem empreiteiras e aí ela paga 1%. Ok, por quê? Porque existem duas categorias de interesse social. A categoria de 0 a 3 salários mínimos e de 4 a 10 salários mínimos. De 4 a 10 salários mínimos, a construtora e incorporadora, ela era a dona do empreendimento. Sim. E de 0 a 3 salários mínimos, o dono do empreendimento é o banco, né? Então, quando o dono do empreendimento é o banco contrata, por meio de licitação ou carta convite, uma construtora que não é a dona do negócio, da área imobiliária, e aí, sobre as notas fiscais, ela vai ter a redução para 1%. É muito interessante essa modalidade. Inclusive, depois eu acho que vale a pena a gente fazer um breve comentário também, Carla, sobre essas formas de constituição empresarial, né? A gente ouve muito falar sobre SCP, SPE, Limitada, EIRELI. Isso tudo a gente precisa também de conhecer e refletir, porque dependendo dessa escolha, alguns procedimentos para a adoção do RET, por exemplo, devem ser observados. Né? Além da responsabilidade, né? Acho importante você lembrar disso. Né? Exato. Perfeito. E aí, quem é que pode optar? Então, uma coisa interessante, pessoal, é assim, a opção do RET, e aí eu falo, né? A opção do RET, ela é realmente uma opção. Carla, mas eu estou fazendo financiamento bancário, empresa, e o banco exigiu que eu fosse patrimônio de afetação, eu sou obrigada a ser RET? Não. O RET é opcional. Mas é claro que se você já está fazendo patrimônio de afetação, por que eu não vou me beneficiar do regime tributário diferenciado? Então, primeiro de tudo, né, você tem que fazer o PA, e que você faz um cartório de registro de imóveis, demora em torno de 30 a 40 dias, dependendo da região, então tem que ser algo planejado. Você já pode fazer o patrimônio de afetação desde o início, junto com o regime de incorporação. Eu costumo dizer, não sei se a Milza e o Leno concordam, que o patrimônio de afetação e o RET, caso você não seja obrigado por uma questão de instituição financeira, ele é uma questão muito mais estratégica do que financeira. Por quê? Porque empresas que não têm sustentabilidade no seu fluxo de caixa, elas não podem fazer o RET, porque elas precisam mexer no dinheiro o tempo todo, exatamente porque o patrimônio de afetação exige isso. Então, isso é muito importante. E eu queria que o Leno comentasse sobre isso um pouquinho, porque tem vários impedimentos na lei, né, para que você não seja RET, por causa do patrimônio de afetação. Então, o principal de tudo, antes de ser RET, é ser PA, que é o patrimônio de afetação, e ser PA de fato, né, sem fazer coisa errada, para que você não tenha problema. A bem da verdade, a gente precisa agora de refletir o que é afetar, né? A gente precisa de entender primeiro o que é isso, o que é esse patrimônio de afetação. Afetar um patrimônio nada mais é do que segregar, separar esse patrimônio das atividades da empresa. Ou seja, aquele patrimônio que está entrando naquele empreendimento, ele vai ficar totalmente blindado, né? Separado das atividades operacionais
porque ele Para evitar o que nós sabemos que aconteceu durante vários anos com algumas De construtoras que Casa em pegavam o dinheiro. casa em call. Pegavam o dinheiro vendiam um imóvel, pegava o dinheiro da venda desse imóvel, construía outro, deixava esse aqui, que esse aqui eu não preciso agora desse dinheiro. Pois E é. foi virando uma bola de neve, e é óbvio que ia chegar em algum momento que eles não iam conseguir entregar. Sem dúvidas. Né? E parando para analisar, esse patrimônio de afetação, né, esse patrimônio afetado agora, blindado da empresa, traz uma segurança também para aquele investidor, para aquela Claro. pessoa que Perfeito. está comprando. Para a instituição financeira. Para a instituição financeira, porque Sim. se der algum problema com a empresa, aquele patrimônio ele não vai ser atingido. A obra vai poder ser dada continuidade, até mesmo que seja com outra construtora, mas Sim, porque ele pode patrimônio não vai ser repassar a perdido. construção, sim. É, sim. e o patrimônio de afetação tem que cumprir com as burocracias cartorárias, né? Vou ter que fazer, né, um registro, uma verbação no RGI falando que aquele patrimônio está afetado para aquele determinado empreendimento. E aí começa a saga do RET. Exatamente. né? E essa saga, Lena, essa saga do RET, a gente até colocou aí para vocês. E depois, pessoal, tanto a Expertise quanto a TAS vai disponibilizar esses slides para vocês. Isso. Basta entrar em contato com a gente que a gente manda. Como que a gente faz para optar pelo RET? E aí tem várias instruções normativas, as últimas são de 2017 e 2018, que dizem que você tem que seguir exatamente a sequência de entrega de documentos, que seria um dossiê eletrônico. Então, hoje, a gente tem que fazer a afetação, que o Leno acabou de falar no RGI, né, que a gente estava comentando. Isso tem uma norma, está na 4.591, que foi a lei que a gente falou antes. Está nos artigos, coloquei os artigos para vocês aí. Não é nada complexo, é fazer um termo de opção, que você pode fazer a qualquer momento da obra, antes do habite. Então, por que eu disse que é estratégico, né? Bem lembrado, hein, Carla? Né? O que eu disse que é estratégico? Porque, de repente, você precisa de recurso e fazer a afetação, você vai ter problema. Então, deixa para fazer um pouco mais à frente. E eu sempre falo, Lena, assim, o fluxo de recebimento numa incorporação, ele no Brasil inteiro, ele gera em torno de 30% durante a obra, 70% no final. Ok. Então, se você deixar o RET um pouco mais para frente e a afetação, você vai, mesmo assim, ainda ter uma puta de uma economia, Claro. porque você vai economizar 2,7% em média de 70% dos 70% do recebíveis. faturamento. Então, vale muito a pena. Então, de repente, é muito mais seguro você fazer a regra, né, que você falou, que a Milza está comentando aí, para não lesar os clientes, do que você entrar, perder a afetação, ser fiscalizado, ainda perder o RET e ter que pagar tudo com lucro presumido com multa e juros. Pois é, aí é aquele planejamento, a necessidade de ser bem assessorado, porque o momento de fazer isso cabe a uma avaliação conjuntamente, né, com a área de vendas, com a engenharia. É importante conhecer o empreendimento como um todo, os custos, a realização de custos e também a projeção das vendas, para você saber ali qual é o momento ideal para você afetar esse patrimônio. Gente, não posso deixar de falar, Lena, porque é um papo, né? Queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Glauciomar Graça de Linhares, está colocando aqui, elogiando. Glauciomar, muito obrigada pela sua participação. Bem, qual é o outro item que a gente tem que fazer na hora de fazer a adesão do RET? Né? A gente tem que fazer uma inscrição no CNPJ com o evento 109, que é um evento aí de incorporação imobiliária com o patrimônio afetado. Tem que fazer uma prévia adesão. Nossa, esse DTE, gente, quanto a gente esquece de fazer isso, Pois é. meu Deus. E detalhe, eu acho que aí sim se torna interessante, porque a Receita Federal, quando você esquece, o fiscal que está avaliando, porque é um processo eletrônico, ele costuma já comunicar, você esqueceu lá de fazer o DTE. E o DTE o que é? O domicílio tributário eletrônico. Você não vai ficar recebendo mais a cartinha da Receita Federal. Exatamente. Você acessa o sistema da Receita através de certificação digital e lá você tem o acesso, o histórico de toda a vida tributária da empresa perante a Que foi Receita. mesmo. Primeiro, eu queria avisar que o áudio do Leno está baixo. Alguém me mandou uma mensagem aqui. Foi Erlei. Obrigada aí, hein, Erlei. Obrigado, Erlei. Nossa, eu queria também já aproveitar e mandar um beijo para o Minosso, tá? De Blumenau, né? Contador, que está aqui também assistindo a gente. Minosso, um abraço. A Emilza está morrendo de saudade. Minosso, vem tomar vinho com a gente, Minosso. Então, pessoal. Não, e falando um pouquinho sobre o que pode ele falar. falou da Receita Federal, do ECAC, do DTE, o pessoal tem que tomar cuidado, porque às vezes aceita o domicílio eletrônico, mas não monitora o domicílio eletrônico. A partir do momento que você aceitou o domicílio eletrônico, você vai receber informação da Receita Federal por ali, você precisa monitorar.
porque a legislação prevê que está entregue a sua notificação, a sua autuação, se você receber, e está contando o prazo. Os prazos são eletrônicos, né? Você vai ter que observar, porque a cartinha não vai chegar mais Não vai chegar no correio, não vai chegar no endereço. Então, foi lá e fez a opção de DTE, por favor, pede alguém para vigiar. A cartinha é uma caixinha de e-mail dentro do ambiente da Receita Federal, não é nada complicado, mas as pessoas têm que ter o hábito de abrir e conferir se tem ali disponível alguma informação. É a tecnologia, né, gente? A tecnologia veio, não tem como voltar e a gente tem que ficar de olho. É verdade. Outro ponto importante, você vai fazer o DTE, vai entregar a regularidade fiscal da pessoa jurídica, né? Porque a incorporadora é que é a dona do empreendimento, que pode ser uma SPE, como o Leno falou, pode ser a sócia ostensiva de uma SCP, é uma empresa limitada normal, as certidões do FGTS, depois a questão do termo de regime de opção, né, pela tributação diferenciada. Só uma observação, como eu disse no início, tudo isso aqui, né, dossiê digital na sua ordem cronológica, como está na sessão normativa, e detalhe, a IN fala isso, deve ser entregue nesta ordem. Então, se não for entregue, você pode não estar no RET. Está descumprindo. Exatamente. E eu tive, inclusive, Leno, um cliente no Rio de Janeiro que, depois de 4 anos, a obra já tinha acabado, depois de 4 anos, ele recebeu uma carta da Receita Federal informando que ele não tinha sido aceito o RET dele, apesar dele ter o CNPJ do RET, porque ele não tinha entregue o DTE dentro do prazo na mesma ordem. Então, mas aí, Carla, realmente merece uma reflexão, porque aquele código lá 109 da DBE, que é a criação do CNPJ, não quer dizer que o benefício está deferido, né? É necessário protocolar o requerimento digitalmente, né, pelo DTE com a obrigatoriedade, para habilitar o benefício, né? Aí sim o RET vai estar consolidado. Não é apenas pegar lá o CNPJ, muitas das vezes cria-se até como filial, né, aquela burocracia, mas isso não quer dizer que o benefício está concluído. Não, tem que preencher o formulário e, posteriormente, fazer a juntada no processo eletrônico para ter o efetivo deferimento. Perfeito. Milson, eu recebi uma pergunta aqui da Emanuele. A contagem de prazo a partir da notificação via DTE, a gente tem conhecimento da contagem de prazo, quantos dias é? Normalmente já vem na notificação. A notificação vem, mas a previsão do Código Tributário são 30 dias. Isso, mas normalmente são 30 dias. Os 30 dias é praxe, né? Algumas regras são modificadas porque existe uma contagem de 30 dias, mas depois, se você não abrir, você tem até 15 dias após. Isso. Ou seja, daria 45 dias. Mas se você não tomar nenhuma providência, entende-se que já foi lido de forma automática. Isso. Então, nós temos que só tomar cuidado. Ele dá esse prazo de 15 dias para que ele entenda que você leu, da data que ele postou a mensagem para você. Então, se em 15 dias você não fizer a leitura da correspondência, ele vai entender que em 15 dias você leu e aí começa a contar o prazo de 30 a partir desse 15. Exatamente isso. Então, aí ganha, né, fica nos 45. Lembrando que isso não é só por RET, tá, gente? Isso é para qualquer situação de domicílio tributário. Isso, né? Isso aí, para qualquer Eu recebi uma pergunta do Glauco Oliveira, eu imagino quem seja, entendeu? Sobre PA e RET, para incorporação. Bem, o que aconteceu em 2016, se não me engano, tá? Se não me falha a memória. Houve uma modificação na Lei 4.591, possibilitando que loteamento na modalidade de condomínio fechado fosse considerado como incorporação imobiliária, porque as leis são diferentes, né? A lei da incorporação é 4.591 e do loteamento é 6.000 e pouco, não lembro agora, acho que 6.017, 6.517, não lembro de cabeça. Então, até o momento que você segue a lei do loteamento, você não tem direito ao RET nem ao patrimônio de afetação. No momento em que você se enquadra como incorporador dentro da 4.591, fazendo loteamento de condomínio fechado, e o condomínio fechado é prerrogativa da 4.591, está escrito lá, eu entendo que sim, você tem direito ao RET, ao patrimônio de afetação. Inclusive, Glauco, a gente fez em Natal, né, participou de um em Natal, com um colega contador lá, de um empreendimento de loteamento, o condomínio fechado fez patrimônio de afetação e entrou no RET.
Então, por quê? Porque, na realidade, o registro foi no cartório de registro de imóveis, nos moldes da incorporação imobiliária, usando a NBR 12221, fazendo o quadro 3, 4, o que nada disso tem no loteamento. Né? Loteamento, você vai na prefeitura, prova, só vai no cartório para homologar, né? E aí tem retenção de área, todas aquelas questões de loteamento, e incorporação não tem nada disso. Então, você vai para uma outra esfera, que é seguir, o regramento é todo pela 4591. Pode falar, não ia falar? É isso aí, não, é só complementando, porque o loteamento também ele se torna equiparado, né, ao benefício para o RET, e eu já vi também empreendimentos aqui sendo deferidos nessa modalidade, não vi nenhuma irregularidade. Isso é importante. O mais importante disso é estar enquadrado na 4.591, e aí, se você tiver, você vai conseguir. Bem, a gente já viu, então, o que é o RET, qual a alíquota que você pode exercer, mas existe uma grande discussão também sobre a base de cálculo, que não tem nada complexo. Né? Tem um item que muitas pessoas não consideram, que a gente vai falar sobre eles. Então, toda a área imobiliária, a tributação é regime de caixa, até no lucro real. O lucro real é o lucro na modalidade de caixa. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece com o RET? Vai ser toda a receita que você recebeu no período, no mês. E essa receita recebida, ela não é só a parcela do cliente, né? Houve uma mudança também no regulamento de imposto de renda em 2006 e depois reafirmando isso em 2016, que a base de cálculo para a área imobiliária é a receita recebida, mais multa e juros decorrentes desse recebimento é receita operacional e a variação monetária, que pode ser CUB ou INCC, também é receita operacional. E veja que interessante, para a contabilidade, para a norma do Conselho Federal de Contabilidade, também é receita operacional, tá? Também é, na norma, que é a resolução 1154. O que você deduz dessa base de cálculo? De extrato pago, porque vamos lembrar que é regime de caixa, muita gente, Milza, confunde isso, faz pela data do contrato e não é, porque nós estamos falando de caixa. Exatamente, eu acho que esse conceito do regime de caixa e o regime de competência, ele não pode ser misturado. Exatamente. Na construção civil, tem que seguir o regime de caixa Apesar que muitos contadores usam competência por ser mais fácil, porém, é mais custoso. Você está antecipando tributo horrores. Para a área imobiliária é quase impraticável, porque, imagina... 80 meses, 60 meses de recebimento. É loucura. Loteamento, 120. Mas isso que é o verdadeiro planejamento. Ora, o contador ele tem que saber o que está fazendo. Tem que orientar o empresário para falar com ele, esqueça regime de competência. Eu não posso seguir essa apuração com valores que eu não recebi. O regime de caixa não, é aquilo que entrou no bolso lá da empresa, né, no cofre lá da empresa, e aí sim a gente consegue dar continuidade na tributação nessa modalidade. E como a gente tem um amparato legal muito vasto, eu fiz uma live esses dias para a turma de São Mateus, aqui no interior do estado, né? E aí eu fiz uma pesquisa dos atos normativos em vigor, são mais de 10 mil, olha só, né? Considerando prefeitura e estado. E desde 2017 para cá, um levantamento feito, são mais de 47 mil atos normativos em vigor, assim. Então, você pensa que loucura. Então, assim, todo esse embasamento legal do RET, base de cálculo, vem lá do decreto 1598, né, do 9249. Então, não é algo de agora. Então, não é só você pegar a lei do RET, né, Milza, e falar, não, é isso aqui. Não, não, é isso aqui. Tem que ter um conceito mais amplo. Mais amplo. Eu queria, Carla, que você falasse um pouquinho sobre a diferença, porque a gente, eu inclusive, já passei por essa situação, do banco ligar e perguntar por que a receita do balanço é contabilizado corretamente, tá? Pelo CPC. Qual o número do CPC mesmo, amiga? Resolução 1154. Não, o CPC... não, é o... 17. É 19, 17? 17, CPC 17. Que fala da área imobiliária, né? 17. Que determina como contabilizar a área imobiliária. E aí, às vezes, os bancos pegam o balanço e não sabem entender. E os contadores, muitos também não sabem fazer. Então, eu sei que a gente não está aqui para dar uma aula, para não ficar chato, né, negócio de dar aula, mas fala um pouquinho sobre essa questão de tributar de um jeito, contabilizar de outro. Antes da Carla responder essa pergunta, eu queria fazer um comentário, Milza, porque muitas das vezes... Às vezes a gente identifica, né, que o contador tem essa dificuldade, principalmente daquele que não milita na área da construção civil propriamente dita, mas muitas das vezes algumas das empresas também têm uma dificuldade na própria gestão de controles. Sim. Por quê? Porque eles não sabem passar para a contabilidade
a gestão do fluxo da obra, né? Exatamente. Que a gente apelida carinhosamente de POC, POC. né? Que é o percentual de obra concluída. E aí, quando a gente precisa de misturar conhecimentos junto da engenharia com o procedimento administrativo financeiro, Sim. né? Cronograma financeiro da obra. Isso aí, muitos empresários, muitas empresas, elas têm essa dificuldade. Sim, então, sim. até para contabilizar também, tem todo esse dissabor, né? E começa a entrar nos conflitos. Afinal de contas, como é que eu vou contabilizar se eu não recebo essas informações? Sim. Por isso que controle interno, gestão financeira administrativa é fundamental. E aí, Leno, primeiro eu vou responder a questão da Mills, depois eu Vou vou falar até disso beber aqui. um vinho agora. Não, o pessoal tá falando assim, o Leno não bebe não, vocês vão acabar com o vinho se ele Olha, beber, é por tá isso, vendo? tá A vendo? gente vai acabar com vinho. Então, bem, primeiro, realmente, imobiliária depende muito do controle do cliente. Então, primeiro, contadores que estão assistindo, não tentem substituir o cliente, porque você não vai conseguir e vai fazer errado. Ponto importante. Não é o contador que tem que calcular o VP, não é o contador que tem que fazer controle de recebimento, não é o contador que tem que separar curto prazo e longo prazo. Isso tem que vir da empresa. Então, isso tem que ter relatório da empresa. Ah, mas meu cliente não tem sistema. Então, infelizmente, não dá para ser incorporador. Tem que ser outra coisa. Né? Vai ter que comprar um sistema para poder te fornecer informação. Pensa uma obra pequenininha, 4 andares, 20 apartamentos. Como é que você controla 20 fichas financeiras durante 10 anos? Se for pagamento com a empresa, são de 5 anos. Então, não dá. Aí você vai corrigir pelo IGPM, mais um, depois da obra pronta, corrigir pelo INCC ou o CUB durante a construção. Gente, é impossível. Então, tem que ter sistema. Então, Mills, essa questão, e os bancos confundem muito as empresas também, porque o banco manda assim, manda relatório de faturamento. Ora, faturamento é recebimento. Faturamento não é receita. Exatamente. E esse conceito de receita e faturamento. Exatamente. Aí o cliente fala assim, Carla, mas você mandou um faturamento de 10 mil e a minha receita está 500 mil. Porque você só recebeu 10 mil. Mas a receita contábil é reconhecida de acordo com a execução da obra, o que não é tão simples de se fazer, é super complexo, inclusive. São N fórmulas, vai e volta, muitas situações, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente de um controle muito do cliente. E esse reconhecimento da receita é regulado pelo Conselho Federal de Contabilidade, como todas as demais empresas, né? É a resolução, para quem estiver aí vendo de contabilidade, 1154, e é nessa resolução única que trata tudo da área imobiliária, tudo, tá? Para efeito contábil. E na norma fiscal, que é o regramento que a gente está falando aqui, você vai achar no decreto 9580, que é o regulamento do imposto de renda, que era o antigo decreto 3000 de 99, né? Que é o decreto que não é suficiente. Por quê? Porque você tem que ter o conceito de receita bruta da 1598, você tem que ter o conceito de presunção da 9249, né? E aí a gente pode falar, é assunto para a noite inteira, mas é isso, Mills. Então, assim, Walter Leno está super certo e você no comentário tem que vir do cliente e entender a diferença. Significa que quando acabar a obra, a minha receita na DRE não vai ter existir mais. Acabou. Exato. Acabou. Então, a minha receita eu reconheço até acabar a obra. Eu vou falar um item aqui, que eu tenho 2 perguntas aqui. Bem, a nossa base de cálculo, então, vai ser toda a receita recebida menos distratos pagos, como o Leno falou, que é caixa, a Milza também, e descontos incondicionais concedidos. E aí, vou voltar para o Leno, porque eu estou adorando o Leno estar aqui, porque a gente pode indagar bastante ele. Desconto incondicional. Então, assim, o que a norma fala? O incondicional é que não tem pré-condição. Na construção civil, gente, na área imobiliária, é muito diferente de um comércio. Não tem emissão de nota. Você faz um contrato e, de repente, eu, empresário, dou na telha assim, não, esse mês eu vou dar, está na pandemia, vou dar desconto de 10% para todo mundo. Isso é incondicional. Independente do motivo, ele E na área, Leno, você concorda que na área imobiliária nunca tem previsão contratual de desconto? E é verdade. Nunca tem. Ninguém prevê desconto no contrato de apartamento, porque ele não quer dar o desconto. E aí vou dizer para vocês o simples motivo de não ter o desconto. Durante a obra, pessoal, é corrigido o custo do empreendimento pelo índice de construção civil, que é o CUB ou INCC, depende do estado. E essa mesma correção é dada aos clientes. Então, se ele dá desconto para o cliente, porque eu não posso cobrar juros durante a construção. Se ele dá desconto aos clientes, o que vai acontecer com esse desconto? Eu vou estar pagando, esse spread é negativo. Claro. Eu estou bancando um custo financeiro. É por isso que não tem desconto, por isso que não tem essa previsão contratual. Então, muito cuidado do conceito de incondicional. Tem muita gente, Mills, errando isso, sabia? Então, só para a gente passar. Só complementando também. Pode falar, eu vou ver aqui a pergunta. Automaticamente, o desconto condicional, ele tem alguma condição, né?
ó, se você pagar até o dia 30 ou dentro de 10 dias, você vai ter 5% de desconto. Sim. Ou seja, você condicionou aquele desconto. Esses conceitos que a gente está tratando, né? Esse desconto incondicional, ele pode ser diminuído da apuração da receita. E normalmente o desconto incondicional, ele vem em lote, vamos dizer assim, em bloco, né? Sim. Dificilmente você tem um desconto A incondicional. não ser que você vai quitar. E aí o cara chega, vou quitar meu Sim. apartamento. Você não me dá um descontinho? O cara vai levar, eu vou te tirar 5%. Esse aí você abaixa da base de cálculo. Exato. Né? Agora, vamos lembrar, gente, e eu gostaria muito, eu não tenho a competência técnica para conceituar isso, mas eu acho que o Leno, não tenho certeza que o Leno tem, que vamos lembrar da razoabilidade. Por quê? Esse princípio da razoabilidade, ele também vai ao seguinte, tem empresas que simulam descontos. Sim. Eu acho um pouco descabido o desconto de 300 mil. Quando a unidade custa 600. Eu também acho. Então, vamos tomar cuidado. O que a gente pode orientar as pessoas em relação a isso, Leno? Bem, juridicamente falando. Porque contabilmente, como diz, né, o cliente manda o documento, o contador contabiliza. Mas o que juridicamente a gente pode orientar as empresas? Perfeito. Primeiro, eu acho que é importante a gente refletir que não só o Código Tributário Nacional, como a própria legislação civilista, ela se preocupa com esse tipo de procedimentos, né? No Código Tributário existe, salvo engano, o artigo 145 do CTN, que fala sobre o chamado propósito negocial, né? O que é isso? É saber se não está tendo fraude, simulação, dissimulação, que é aqueles conceitos enraizados, né, de elisão, evasão, Alusão, que esse é recente, né? Quando eu me formei não tinha isso ainda, não tinha. Era só evasão e elisão. Só tinha dois. Era elisão, evasão e agora evasão, elisão e a evasão. A elisão, na verdade, é um planejamento tributário com algumas questões ilícitas, né? Não é errado, mas também traz uma desconfiança do procedimento que é feito. Vamos dizer que é antiético, em vez de dizer que é ilícito? Não é ilegal, é imoral. Exatamente. A comparação foi fantástica. Não é ilegal, é imoral. Mas o que acontece? Eu acho absurdo no Brasil. Eu não queria falar mal, né, dos nossos órgãos públicos, nossos entes, mas assim, no Brasil, eu acho que é o único país do mundo que planejar com bases legais que são permissíveis é considerado problema. Pois é. Né? Então, assim, a lei diz que eu posso fazer isso, mas se eu fizer, o órgão pode vir desconsiderar porque eu fiz uma fraude. Mas está na lei que eu posso fazer. Mas aí, o intuito que é gerado para mim é a desconfiança de que eu não estou fazendo certo. Exato. Ou que eu quis sonegar. E, na realidade, nem sempre é assim. É o planejamento tributário chamado agressivo, né? Você faz um procedimento tão complexo que trouxe um resultado dentro de uma legislação que o fisco ele fala, opa, tem alguma coisa de errado aqui. Né? Então, essa elisão fiscal ela também tem que ser tomada cuidado porque ela pode ter uma caracterização ali de irregularidade. Sim. Esse desconto condicional, por exemplo, que a gente está tratando aqui, pode ser caracterizado como uma elisão. Não é errado eu dar um desconto. Mas dar um desconto de 300 mil reais... Aí vai considerar até como evasão, né? Vai falar assim, o que você está fazendo? Pois é. E essa elisão vai ser transformada em evasão. E assim, gente, aí vamos lembrar de um detalhe. Eu citei isso do desconto porque a gente recebe muito essas perguntas, né? Vamos lembrar de um detalhe muito importante. A Receita Federal tem várias ferramentas de fiscalização. Tem a declaração de imposto de renda da pessoa física, que o cliente informa o valor que ele comprou e quanto que ele pagou. Tem o cartório que informa quanto foi o valor da escritura. Através da DOI. Através da DOI, que dói, né? Que é 24 horas depois da escritura, entendeu? Essa dói. Tem a DIMOB, que informa todo ano o valor das vendas. Então, pensem vocês o seguinte, um empreendimento de 4 quartos, onde a média de preço dos apartamentos é 900 mil. 900 o 101, 900 201, 500 o... Opa, peraí. O que esse cara tem que eu não tenho? Não. Porque eu estou pagando 900 e ele está pagando 500. Ele não é melhor que eu, né? Pois é. E eu sou mulher, ele é homem, não tem esse detalhe também. Então, assim... Se era para alguém ter desconto... Era eu, né? Mas tudo bem, venhamos e convenhamos. As pessoas têm que entender que essa disparidade de preço de venda é muito fácil de pegar. Claro. Né? E as procurações, gente, por favor, isso é desde 2006. Os cartórios declaram as procurações. Então, eu vou vender o apartamento, mas na realidade vou vender por lento.
Leno. Mas aí o Leno me dá a procuração, né, para vender para a Milza. Na realidade, o apartamento, ele é do Leno, ele não é da Milza. Né? Então, assim, muito cuidado com isso, que isso hoje é muito... Como diz o... Não, e como a gente está num papo, né? É tipo mela na cueca. Tem esse ditado Pois assim, é, mela na cueca. Batom na cueca. Batom na cueca, é isso aí, vai assim. Não, Cuidado. E outras questões que a gente percebe também, muitas das vezes, principalmente quando a gente está fazendo a declaração de imposto de renda da pessoa física, é se deparar lá com uma escritura com valor X, só que teve uma saída bancária, uma movimentação de 2x, sabendo que o valor da escritura foi contabilizado de uma forma menor, um valor menor, seja para não pagar ganho de capital, seja para não pagar um enquadramento lá da taxa cartorária, enfim. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Muito importante. Porque alguns dos pagamentos, aliás, qualquer pagamento acima de 30 mil reais, né, mensal, a gente já sabe disso, tem a chamada DME, Declaração de Movimentação em Espécie. Ou seja, aí daqui a pouco, vou pagar um dinheiro por fora e tal, mas esquece que a Receita Federal está de olho. E os bancos procedimento. declaram, né, gente? Óbvio. Porque você vai tirar. Declaram. Hoje em dia ninguém guarda mais dinheiro debaixo do colchão, né? Porque vai ser assaltado, né? Então ninguém aguarda. Então, assim, muito importante, cuidado com essas simulações que não são planejamentos, não vamos confundir. E outra, não existe milagre, pessoal. Existe, como o Valteriano falou, existem leis, existem brechas nas legislações. Mas na área imobiliária está tudo tão claro, assim. Veja, falar do RET é 4%, gente. Pois é. Ó, eu acho, é a área que eu milito, mas assim, eu acho que eu posso afirmar, e a Milza milita em Valteriano e outras áreas, que é a menor tributação do país para a área federal. É imobiliária. Juntando PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. É menor, né? É menor. Não, o Simples Nacional... Não, mas para a área imobiliária, simples Não, imobiliária não. É menor, Tô gente. falando Então, assim, não existe. Não, inclusive até pra de área outras imobiliária, porque áreas. Se você Não, pegar o anexo 3 lá do Simples, é 4,5. Né? Pra Você faturar- É construção, você né? Porque começa- imobiliária não pode, é isso aí. não, olha Entendeu? bem. É isso que a gente está falando. Para outras áreas, que começa com a alíquota de 4,5% em média, é para quem fatura 120 mil no ano. Ou seja, é para aquele bem pequenininho. Já começa com a alíquota quase mais igual, né? Se não é igual, Igual. maior. Então, Gente, assim, não tem motivo para isso. Não tem motivo. Então, eu vou responder a pergunta do Tarcísio e da Letícia aqui, que vai entrar agora. Então, ó, patrimônio de afetação e RET, algumas informações importantes. Primeira delas, lucros, né? Então, o que a norma fala? A Milza falou, e o Walter Leno agorinha, que a gente teve casa em call, uma quebradeira danada das empresas em 1998, 2004, e aí o governo falou o seguinte, qual foi o que a Milza falou? Que as empresas tiravam dinheiro do banco, jogavam para o sócio ou para outras obras. Então, o que o governo falou? Quer ser patrimônio de afetação? Quer ter 4% de imposto? Ok. Lucro, somente em duas possibilidades. Quando acabar a obra, ou se você tiver fluxo de caixa excedente ao custo que falta para acabar a obra, você pode tirar. Então, ou seja, eu tenho que ter dinheiro sobrando, né, para poder acabar o empreendimento. Caso isso, não. E o Tarcísio perguntou, e os investidores, né, Carla? Os investidores têm que entender. Ou eles não podem ser RET, nem afetação, e vão pagar 6,7% de imposto. Isso são opções. Eu sempre falo, você não é obrigado a ser RET. exato. Mas se você quiser ser RET... mas aí, Carla, o Tarcísio não falou isso, mas aí eu vou complementar. Mas eu posso antecipar lucros no RET? Eu vou Não, criar no uma conta... RET não pode. Para mim, no meu conceito, Carla, eu vou voltar lendo de novo, não sei o que a Milza acha como contadora, não
tá bem legal, né? Voltou? Voltou, o pessoal, voltou o som? Podem avisar aqui pra gente? Voltou, perfeito. Perfeito. Então, Letícia, eu vou repetir aqui, tá? A questão dos lucros. Não pode haver distribuição de lucro quem tem patrimônio de afetação até acabar a obra ou até ter fluxo excedente, né, ao custo do empreendimento. Ou seja, se eu tenho 500 mil na conta e falta para acabar a obra 400, eu posso distribuir 100. E lembrando dos detalhes que a Milza acabou de comentar, caso quem não ouviu. Não pode estar devendo imposto nenhum, nem fonte. Nada. Nem não fonte. pode. INSS, nada. FGTS, E contabilidade nada. tem que estar dentro das normas contábeis, porque a Receita Federal está usando isso para autuar. Exato. Eu, inclusive, seguinte, dou mais uma dica. Não pode estar devendo contador também. Boa. Boa. Senão, como é que a gente faz live assim, né? Não pode, eu também acho. Se ficar devendo o contador, vai distribuir lucro. Como assim? Você está Exatamente. devendo uma pessoa muito importante na sua vida. Eu acho que eu vou fazer uma sugestão ao Paulo Guedes para isso, entendeu? Então, pessoal, veja, importante, eu respondi a pergunta do Tarcísio. Em relação à contabilidade, a Milza acabou de falar, contabilidade em dia, segregação das contas é obrigatório. Ah, Carla, eu não estou fazendo SPE, como o Leno comentou, não estou fazendo SCP, estou fazendo a obra dentro da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho esse tipo societário. Tem que ser por cento de custo, obrigatório. E, além de ser por cento de custo, as contas têm que ser segregadas. Ou seja, o Leno comentou, patrimônio segregado. Tem que ter uma conta bancária para o patrimônio de afetação. Eu não posso usar a mesma conta bancária da empresa, que eu já uso para tudo, né, Leno? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma empresa dentro da empresa. Perfeito. E a Letícia fez uma pergunta aqui, que eu vou também responder. Até quando vai o RET? Gente, tem uma notícia ótima para quem não acompanhou, né? Recentemente teve outra modificação, se eu não me engano, ano passado, acho que foi 2019, de que o RET ficou claro, a Receita Federal esclareceu que ele vai até o último recebimento e a venda da última unidade, não importa a verbação do empreendimento. Isso era uma grande dúvida dentro das empresas, que quando acabava a obra, as unidades em estoque, quando vendida, era lucro presumido. E não fazia muito sentido, né? Por quê? Porque se o empreendimento todo você seguiu uma regra durante toda a obra, depois que acabou a obra, você vai perder o benefício? A entrega do bem é uma coisa, né? A tributação... Não, e a regra de mercado. O mercado pode estar ruim, como a gente passou um mercado muito ruim, 16, 17, 18, eu não vendi nada. Estou afetado, vendi uma unidade e as 99. Pois é. Entendeu? Então, é isso, Letícia. A gente não... Agora a legislação mudou e isso beneficiou em muito as incorporadoras. Ou seja, cada vez mais a gente chega à conclusão, que é o que o Walter Leno e a Milza acabaram de falar, não há necessidade de você fazer algo ilegal ou fora das normas ou uma fraude, porque a tributação, além de ser barata, é muito fácil estar nela. Fazer procedimento elisivo, não há necessidade. É só ter contabilidade, uma gestão contábil, uma gestão de empresa bem feita, que não vai ter problema, né? Exatamente. E aí, um assunto muito parecido, Milza, que a gente colocou, que foi a base de cálculo do presumido, Leno, sem ser RET, minha empresa é lucro presumido, Carla, qual é a tributação? Normal, qual é a base de cálculo? Receita recebida, mesma coisa, juros, mais variação monetária, menos distrato, menos desconto. E qual a alíquota? Bem, lucro presumido é a presunção do lucro. Para a Receita Federal, a presunção é 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. No frigir dos bolinhos, isso vai dar 5,93. Se você receber no trimestre acima de 750 mil, vai até 6,7. Então, veja, também continua barato. O Milza continua mais barato que o Simples. Continua mais barato que o Simples. Ainda é agora, uma das SBS, tributações, né? mais SBS, baratas. que vai ter agora? CBS, que vai ter agora, vai juntar PIS e COFINS? Essa nova SBS, reforma tributária. era para ser IVA, né? Já mudaram de IVA para não sei o que é S agora, que o Aprobato estava até falando... IBS. Agora os S inventaram um S agora, que vai juntar tudo para 12%. A gente não sabe como é que vai ficar imobiliária ainda, porque não é prestação de serviço, né? É indústria da construção civil. Acredito eu, no meu humilde conhecimento, que vai continuar 3,65. Não sei. Eu acho difícil, tá? Porque essa reforma tributária, pela discussão, vai afetar em todos os cenários, todas as atividades, sendo serviços, sendo indústria, sendo comércio.
precisa de ter regras claras ali para não ter essa confusão. E ouvindo o Sérgio Aprobato hoje de manhã, na reunião da diretoria do Sescom, né, eu acho que a gente merece uma live isso, porque na hora que eu ouvi falando que vai tirar a dedução de escola para pessoa física no projeto, bem, a gente sabe que na pandemia, a quantidade de recursos que está saindo, alguém vai ter que pagar essa conta. Com certeza. Né? Isso é óbvio, né? Todos os governos mundiais vão passar por isso. Então, precisamos acompanhar isso. Então, aproveitando aqui a oportunidade, pessoal que está assistindo, acompanhe essa reforma tributária, deem suas opiniões, é o momento agora. Então, quando você receber uma solicitação de um SESCOM da sua região, no Conselho Regional de Contabilidade, dê a sua sugestão, porque depois, quando vier, né? Não dá para a gente opinar mais. Acabou. Depois não dá para mudar mais. Né? A regra já está engessada. E, Leno, aí agora, a gente vai para o assunto picante aqui que a gente deixou por último. Deixou por último esse assunto. Então, esse assunto agora é a permuta. Então, veja, como que funciona a permuta, o que é permuta, se é tributável, se não é, como é que está ficando isso, como é que a Receita Federal está tratando isso, como que o Judiciário está tratando isso. Então, a gente colocou esse assunto. Tarcísio fez mais uma pergunta. Tarcísio está demais hoje. Está demais, Tarcísio está demais hoje. Está demais hoje. Então, Tarcísio perguntou sobre as unidades de terceiros. Bem, qual é o meu entendimento, Tarcísio? Não sei se Mills e Walter Leno têm o mesmo entendimento. Quando você vende uma unidade, faz permuta ou dação em pagamento, recebendo outra em pagamento, e a sua obra é pelo patrimônio de afetação, eu entendo que a nova unidade ela faz parte do empreendimento. Então, baixa do cliente, tributa 4. Porém, quando você vende a unidade que você recebeu em pagamento, ela é uma unidade que não está no negócio da afetação, que você poderia, inclusive, fazer outra operação. Então, eu entendo que, se você tiver uma SPE e essa unidade fizer parte do patrimônio de afetação, a tributação seria pelo RET na venda dela. Mas há entendimentos que não. Que a unidade recebida em pagamento ela seria lucro presumido normal. Então, isso aí eu vou deixar para o meu amigo Walter Leno dizer o que ele acha. Bem, na minha opinião, também está vinculado ao RET. Por quê? É envolvido ao negócio, ao empreendimento. Ora, se eu fiz uma permuta, se eu peguei imóveis de terceiros, se eu fiz algum procedimento para aquele empreendimento, ele também compõe um ativo. Né? Que às vezes a gente coloca os imóveis lá em estoque, que seria uma outra situação. Mas nesse caso, eu entendo que é totalmente possível vincular o RET nesse imóvel de terceiros. O que você acha? Olha, eu acho sim, inclusive... Não vejo problema. Eu não vejo problema nenhum. Eu comparo sempre, quando a gente fala de permuta, eu comparo com câmbio. Você vendeu este copo por R$10, mas você não recebeu ainda. Você vendeu com uma moeda estrangeira. Ok. No dia que você for receber, que isso virar dinheiro e você colocar no bolso, ele pode estar valendo 10, ele pode estar valendo 11, ele pode estar valendo 9. Foi o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho agora. Ele depositou Lucrou. lá um milhão lá de multa e foi resgatar o dinheiro da multa e pegou 5,5 milhões. Ficou preso, fugiu do Covid. Eu recebi a piadinha. Tá vendo? Ficou preso, fugiu do Covid, ainda lucrou com a multa paga pela prisão. Então, assim, enquanto você não coloca o dinheiro no bolso, não tem como você caracterizar isso como uma receita e tributar. Então, se você tem um bem e esse bem você recebeu como parte do pagamento que esse outro aqui que está no RET, eu também não vejo motivo nenhum para ele não pagar RET quando ele vender. Porque esse dinheiro que eu vender ele aqui, ele deste aqui. Ele só teve uma ponte no meio. Pensa que a permuta foi a nota do dólar. Ele teve uma ponte no meio para depois ele virar dinheiro e colocar dentro da empresa. A operação aconteceu vinculada àquele fato. Né? Então, isso aí. Perfeito. Então, vamos lá para o tema picante agora. Permuta. Bem, o que é permuta? Então, a gente vai passar 3 conceitos aqui, pessoal, bem interessantes. Então, o resumo deles, né? Que é um conceito, assim, bem genérico. Um conceito pela ação normativa de 107 de 88. Carla, mas você está indo lá em 1988 falar conceito de permuta. Pessoal, porque só existia conceito de permuta para efeito tributário nessa ação normativa. Isso até o ano de 2014, com um parecer normativo do COSIT número 9. Okay. Até essa data não tinha. Então, permuta é qualquer operação que tenha por objeto a troca, né? A troca entre pessoas físicas ou jurídicas de, no nosso caso aqui, unidades imobiliárias.
E a permuta na área imobiliária, ela pode ser de 3 tipos. A permuta física. O que é a permuta física? Eu estou trocando celular por celular por passador de slide, celular por notebook, né? Entre bens. A permuta física contorna, eu faço a mesma troca de bens, porém eu volto com um recurso financeiro, não é? Você não concorda que o meu bem vale igual ao seu, eu te pago um valor em dinheiro. E ainda tem a permuta financeira, que na realidade a escritura é como uma compra e venda, mas é assim, vamos fazer a permuta de um terreno e eu te pago X% do valor geral de venda. Então, essa permuta ela é contabilizada, todas são contabilizadas. Esse é um primeiro conceito. O outro conceito que eu quero passar para o Leno agora é o Código Civil. E aí, Leno, fala para mim agora, e aí, como é que funciona? Pois é. Antes de eu comentar sobre o Código Civil, o artigo 533 lá do Código Civil, é importante frisar que quando acontece essas operações entre as pessoas jurídicas ou física com jurídica, não importa, a gente está falando que eu estou atribuindo um valor ao meu patrimônio e você tem um patrimônio que você também já atribuiu algum valor, só que eu vou trocar esse mesmo patrimônio pelo valor que eu possuí. Né? Eu tenho um Fusca e a Carla tem uma Ferrari. Eu posso trocar. Você já sabia, né? Então eu posso trocar o meu Fusquinha pela sua Ferrari, Carla. O meu Fusca, né, vai custar o preço de uma Ferrari e a sua Ferrari vai custar o preço de um Fusca. Perfeito, iguais, né? Iguais, porque a gente está trocando bem com bem. Porque é permuta. A permuta sem devolução de dinheiro, sem a torna, né, que a gente comentou, não é uma permuta financeira, ou seja, é uma troca de patrimônios apenas, independente do valor que cada um atribuiu, o que está lá na declaração de imposto de renda, o que a empresa adquiriu há tempos atrás, enfim, não importa. Essa troca ela pode acontecer e é importante frisar que quando eu permuto um patrimônio, um terreno com unidades, eu vou precisar também de levar isso em consideração. A gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, basicamente, o que o Código Civil veio trazendo é falar que eu estou efetivando essa troca. Só o conceito, queria só ler aqui rapidinho o caput do 533, que fala o seguinte: aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Veja só, esse conceito ele é muito complexo porque ele fala de compra e venda... E aí, em cima disso que a Receita Federal ela fala de compra e venda com uma troca. E é em cima disso que a Lei 12973 fala, exatamente esse artigo. E aí, como é que fica? Pois é, porque eu não estou fazendo uma compra e venda, eu estou trocando, né? E a Receita, principalmente lá no parecer da COSIT 09, ele vem batendo muito nisso, por isso que ele entende que, por se tratar de um conceito de compra e venda, eu tenho que levar a tributação lá no lucro presumido, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho ainda, mas é importante a gente frisar que, quando a gente fala de permuta, eu estou falando de uma troca, não há operação de compra e venda. Né? Os conceitos, claro, a nomenclatura, ela não importa, porque a gente pode utilizar lá um contrato de troca, contrato de cessão não onerosa, contrato de permuta, mas é tudo a mesma coisa. A gente tem que ter isso em mente, de que as coisas não se confundem. Comprar e vender, entregar, né, tem uma mudança de propriedade com a entrega de aquisição de valor atribuído a um patrimônio e você está pegando o bem, né? É dinheiro com patrimônio. A permuta não, é uma troca. Então, eu trago esse conceito. E eu só queria destacar também o inciso 2 do artigo 533, que fala o seguinte: é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Por que eu estou destacando isso? Porque todas as vezes que a gente faz qualquer operação imobiliária, principalmente, essa me salta aos olhos, mas qualquer operação entre pai e filho, né, filho com os pais, é muito importante que se tenha o consentimento dos outros herdeiros. Tem que ter esse cuidado, né, Leno? Porque senão... pode validar a operação lá na frente. Lá na frente, alguns dos herdeiros vêm questionando. Então, ou o herdeiro do herdeiro. O herdeiro também, né? Também. Ou seja, tem que ficar atento a essas regras do Código Civil, porque muitas vezes a gente faz uma troca de algum patrimônio com algum filho, quer antecipar alguma coisa, tem que ter o consentimento de todos os herdeiros nessa operação para evitar
essa anulação futura. Eu falo, inclusive, que tem que pegar a assinatura até do cônjuge. Ah, mas cônjuge não é herdeiro. Mas tá bom, não vai... Ó, o que é bom... Hoje é herdeiro. Há controvérsia. Há controvérsia. Que eu Mas olha descobri bem, recentemente que é herdeiro, sim. Como é? Independente do regime de casamento, inclusive. O que abunda, Exato. não falta. Porque Tá sobrando assinatura. Não tem problema, gente. Deixa Na sobrar. verdade, é para não anular a operação, né? É muito importante isso, Milson. Então, assim, tem realmente que colocar, inclusive explícito, igual você falou, né? Para que não tenha problema. os contratos de financiamentos bancários, quando isso acontece, os próprios bancos já tomam esses cuidados, essas cautelas. Sim. Né? Eu acho que isso é interessante, mas também no contrato particular é importante observar essas regras, porque daqui a pouco existe um falecimento, né? Vem algum dos proprietários a faltar, e esse procedimento de sucessão ele tem que ser observado para evitar problema E olha futuro. que coisa interessante, né? A gente falou de um conceito geral, a gente falou do Código Civil, mas olha, o Conselho Federal de Contabilidade, em 2009, também colocou um conceito. Olha o que o Conselho Federal disse, pessoal. Quando unidades imobiliárias da mesma natureza e valor, são permutadas entre si, e o que se pressupõe mesma natureza e valor? Apartamento por apartamento, terreno por terreno, o que não é o caso da imobiliária na maioria das vezes. Sim. Essa troca não é considerada uma operação com ganho ou perda. Já quando elas têm diferenciação na qualidade do bem, ou seja, terreno por apartamento, apartamento por terreno ou vice-versa, essa transação gera ganho ou perda. E aí, esse ganho ou perda, a norma contábil diz que você tem que avaliar valor justo. E aí, Leno, veja, deste momento em diante, de 2009 para cá, até 2009 não tinha autuação, não tinha tributação sobre a permuta. Mas na hora que houve a norma contábil e falou, se você tem um estoque de 100%, você permutou 20, ora, esse estoque tem um custo, e quando você permuta 20, a sua receita ela tem que ser 100%, ela não pode ser só 80%. Sim. Isso era fiscal que podia, Sim. societário não pode mais. Então, você tem que contabilizar, sim, a receita com permuta. Eu, inclusive, abro conta segregada, receita com permuta. Ok, e por isso ele manda valorar valor justo. Aí o fisco se apropriou desse conceito e foi lá na lei 2973 e no parecer do COSIT e disse o seguinte, olha, é considerável, tributável, neste conceito, mensurado a valor justo, as operações de permuta no lucro presumido, porque o lucro real, a 107,88, não tributa. E aí foi uma confusão danada. E todas as decisões da Receita Federal, de maio e junho de 2009 para cá, foram desfavoráveis às empresas. Exato. Porém, a gente tem muita coisa em torno disso aí. Primeiro, valor justo. Valor justo, a norma contábil e a Receita Federal pegou esse conceito para ela, diz que valor justo é o valor que você consegue trocar um ativo ou passivo no mercado. Então, ou seja, você, Milza, comprou um terreno, tem um terreno, vai permutar com a minha incorporadora. Eu vou no mercado e vejo quanto vale o terreno da Milza. O terreno da Milza vale 3 milhões. Só que na declaração da pessoa física da Milza, ele está 10 mil reais. Se ele vale 3 milhões, a Milza não vai querer. 10 mil reais não dá uma unidade, né, Heleno? Não dá nem a garagem hoje em dia. A Milza não vai permutar os 10 mil. A Milza vai querer, em média, um valor um pouco menor. Vai ter um deságio, porque ela vai trocar, e a unidade ela gera valor. Ela vai trocar X unidades para cobrir o valor de mercado do imóvel. Já a construtora entende que aquilo é custo de terreno, ou seja, é o custo de construção daquelas unidades, é o que ela faz a negociação da permuta. Então, o valor justo para a incorporadora é totalmente diferente do da Receita Federal. Isso. Sim. E do contábil, Exato. que fala, vou lá no mercado, vou ver quanto custa o terreno da mesa. Então, é melhor vender. Pois é. E aí, Léo? E o bom é que esse tipo de discussão acabou chegando também no judiciário, né? Porque a Receita Federal começou a autuar diversas empresas com base nesse entendimento de valor justo. E nós temos que tomar cuidado porque, ao meu entender, e aí sim eu tenho que concordar com o parecer do STJ, né? Uma coisa é eu realizar uma permuta, né? O conceito de permuta que a gente acabou de falar que não é uma compra e venda, que é essa interpretação que o STJ está tendo, com uma operação que é realizada também nas empresas com esse entendimento de, como eu posso dizer, de troca, de
substituição do imóvel, de um terreno, para com as unidades. Afinal de contas, no exemplo que a Carla deu, se eu tenho lá um terreno que custa 3 milhões, mas está na minha declaração por 10 mil reais, significa que eu posso trocar esse terreno por 10 apartamentos que vai custar, sei lá, R$1.000 cada um na minha declaração. Sim. Porque se está a 10 mil, eu tenho 10 imóveis, cada um vai ser R$1.000. Você, claro, também não compra um imóvel por R$1.000, mas essa conceituação que a gente está Mas isso é um problema do fisco, porque a gente não pode corrigir o imóvel na pessoa física. Sim, porque o ideal seria permitir a correção. A última foi 91. É 10 mil reais, mas é 4 milhões. Criasse as regras para poder permitir a correção. Na verdade, até a regra para o ganho de capital, dependendo da situação, né, a gente precisa também deixar isso claro, é possível de fazer essa atualização, contanto que você recolha o ganho de capital, em alguns cenários. Mas esse tipo de tributação, quando eu faço uma permuta, entendo eu, Carla, que isso não é uma compra e venda. Ora, se não é compra e venda, eu não levo a tributação, eu apenas troquei. E é esse o entendimento que o Judiciário está tendo, mas não é esse o entendimento que a Receita Federal vem tendo. Não, e é por isso, gente, que a gente colocou aqui, né? Só um minutinho. Pode falar. Entra nesse caso, Leno, esse fato que eu falei de que você recebeu o bem por 300 mil reais. Vamos supor, eu tenho um imóvel de 1 milhão que eu permutei com a construtora por 2, um de 700 e um de 300. Ok. Fiz uma permuta. Sim. Aí, a construtora, quando for vender esse imóvel, nem sempre ela vai vender pelo preço que ela permutou comigo. Sem dúvida. Então, Até concorda que ela não é uma realizou? simulação É uma pelo valor do ITBI. perspectiva. Pelo valor de avaliação da própria prefeitura. É uma Isso. perspectiva de mercado, enfim, o momento pode ser outro mercado. E no momento que você realmente realizar a venda daquilo permutado, aí sim uma entrada financeira de recursos na empresa vai ser outro valor. Às vezes vai ser maior, mas às vezes vai ser menor. Sim. O importante é a gente ressaltar que o fato gerador da permuta, ela não vai me permitir uma mudança dos valores, né, pelo permutante, propriamente dito. Agora, a venda do imóvel, aí sim, a venda para terceiros é um outro fato gerador que vai a preço de mercado, né? É utilizado o valor justo lá para tributação. E aí, eu levo, se tiver no RET, eu levo a tributação do RET, se então, tiver no presumido, justamente, 5,93. esse não seria justamente o fato de você não tributar a permuta? Então, até porque se tiver tributação na permuta e tiver tributação na venda... Você está bitributando uma mesma bitributação. venda. Esse é o raciocínio Posso dar uma pimentinha? que o STJ está Posso dar uma tendo. pimentinha? Vamos lá. Eu vou dar uma pimentinha, mas é uma pimentinha que eu quero que vocês pensem, tá? Vai que o Walter Leno muda de ideia. Eu quero que vocês pensem. Vamos lá. A gente tem o carro. Então, o Leno com aquela Mercedes linda, top. Wilson com aquela Ferrari vermelha, né? Vão na concessionária e falar que a gente veio trocar de carro. Vão lá na Audi, porque eles querem mudar agora. Quer sair da Mercedes, quer sair... Vão lá na Audi, vão trocar o carro. Senhor, isso Amém. Querem ir lá trocar o carro. Aí, o que eles fazem? Vão lá na Audi ou qualquer concessionária e fazem a avaliação do veículo. Aí a Audi fala assim, Leno, eu recebo o seu carro. E aí, o que a Audi faz? Ela emite uma nota fiscal de entrada do veículo dele por X mil reais e emite a nota fiscal de venda no valor total do veículo, de verdade. Então, o veículo custava, sem troca, 200 mil. Que o Leno é poderoso, 200 mil. Quem Né? dera. E a troca, o que ele negociou, custou 100. A nota do carro dele vai vir de 200 mil, mas vai ter uma nota de entrada de 100. Então, peraí. O imóvel não seria a mesma coisa, porque a concessionária, ela vai tributar os 200 e quando ela vender, entrar com 100, ela vai tributar os 100, porque ela vai vender por... Aí não vamos entrar mais se é lucro real ou presumido, mas ela vai tributar, se for real ganho, se for venda. Então, imagina se todas as atividades pensassem assim. Então, eu vou pegar minha roupa, vou lá na loja, vou trocar minha roupa e vou falar assim, não, eu pego a sua, levo para o brechó e te dou a outra e aí você não paga nada. Só paga a diferença de 10 reais. Imagina o sistema tributário como um todo, não considerando só a incorporação. Ótimo. Então, vou dar minha opinião. É muito diferente... Estou falando do carro. Claro, do carro. mas é muito diferente, né, do conceito de ir lá e fazer uma permuta. Veja que nós tratamos os conceitos de elisão, de evasão, né? Isso traz de forma muito evidente.
É óbvio que uma concessionária não vai querer trocar o carro. Ela não está trocando o carro comigo. Ela está pegando como uma forma de pagamento, uma antecipação, alguma coisa lá, porque costuma ter uma torre, né? Costuma ter e uma um desvalorização bem grande, adota-se, né, inclusive. tabela FIP e tudo mais, mas eu não vou pegar o meu carro 2010 e trocar por um carro 2020. Né? Isso não acontece. Diferente na construção civil com o patrimônio. Por isso que eu vejo isso de forma muito mais clara quando eu realizo uma troca, uma transferência patrimonial de um terreno em unidades imobiliárias, do que com o exemplo do carro. Porque lá no carro eu vejo a operação mercantil, a compra e venda. Eu estou escolhendo aquele carro porque eu quero quando você tem o terreno, você não escolhe, né? Porque o prédio não está nem pronto, né? Então, aliás, nem tem incorporação, é uma promessa de permuta, né? É uma promessa. Então, os conceitos aí são bem diferentes, ao meu entender, né? Por isso que eu vejo que lá na unidade imobiliária eu faço realmente a verdadeira permuta, eu estou trocando, mas lá na operação do veículo, se isso está acontecendo, é uma elisão, porque não é proibido, mas eu vejo que não é coerente, não é normal. E aí tem a operação mercantil de compra e venda. Perfeito, Leno. Então, olha o que aconteceu, gente, com a Lei 12.973 e o parecer do COSIT. As alterações convergiram através da norma de contabilidade. Sim. Lembra que foi tudo depois da norma contábil. Nossa. A alteração no caso de permuta de imóveis ocorreu tanto nas pessoas jurídicas do lucro real quanto presumido. Real por a questão do imobilizado, né? E aí, no caso do lucro presumido, o que a Receita Federal entendeu? Então, vamos lá. Cabe consignar que há dúvidas, que não há dúvidas. Então, eu estou lendo, eu copiei exatamente o texto, gente, porque eu não queria que interpretação nem falar com as minhas palavras. Que não há dúvidas quanto ao fato que as operações de permuta, de acordo com o artigo 533, que o Leno falou bem, na questão da permuta, do Código Civil, a seguir transcrito, que a gente já passou por ele, estão adstritas as mesmas disposições relativas à compra e venda. Já peço uma parte. Olha que maldade. Olha que maldade. A Receita Federal, ela quis equiparar uma permuta com uma compra e venda, né, com as operações adstritas a uma compra e venda. Gente, isso não é possível de ser aceito, né? Eu não estou fazendo uma compra e venda, eu estou trocando de forma efetiva mesmo. Diferente do exemplo do carro com não estou nem valorando, né? Porque eu nem posso valorar, né? Exato, detalhe. Exato, né? É claro que vai ser feita uma avaliação de quantas unidades eu vou pegar com essa permuta. Porque na contabilidade mais. Tem que ser valor de mercado. Aí sim, valor de mercado. Não tem nada a ver com tributação, gente. Só para deixar claro, não tem nada a ver com tributação. Isso. Contabilidade é contabilidade. Isso aí. Mas, para mim, está claro que a Receita Federal, nesse parecer 09 do COSIT, houve uma forçação de barra, vamos dizer assim. Mas vem cá, Léo. Uma interpretação equivocada. Vamos falar do jurídico agora. Eu não sou advogada, não, mas vou questionar aqui o meu mestre aqui do lado. Quem sou eu? Milza, pensa. Um parecer normativo, tudo bem que a lei veio depois, mas um parecer normativo pode, com base no parecer normativo, porque, vou falar assim para você, todas as decisões favoráveis que eu já vi só mencionam o parecer normativo. Parecer normativo seria uma tributação de algo não previsto? Então, essa pergunta ela é fundamental, porque a gente vê, muitas das vezes, que a Receita Federal vem legislando através de pareceres, de portarias, de instruções normativas e assim sucessivamente. Né? Nós temos uma hierarquia da legislação. Está no Código Tributário, né? Também. Está na Constituição Federal, verdade. Começa pela nossa Carta Magna. Né? Então, tem as leis ordinárias, tem os decretos, ou seja, você vai descendo e a portaria é a última delas. Então, eu não posso, né? E aí, essa é a minha crítica, aceitar algumas imposições que a Receita Federal vem fazendo em determinadas situações, como o caso da permuta, e isso me tranquiliza porque os nossos órgãos judiciários, eles já se conscientizaram dessas questões. Porque a lei ela não é totalmente clara. Na realidade, a parecer que foi muito claro. Exato. A 12.973, ela deixou subentendido, ela não foi clara como o parecer normativo em 2014, que o parecer, ele foi muito claro e muito amplo no conceito, tanto que ele falou assim, inclusive dação em pagamento. Inclusive dação em pagamento. Mas tudo bem, porque dação em pagamento é compra e venda. Então, né? Compra e venda com dação, mas inclusive dação em pagamento. Então, ou seja, a gente tem que tomar realmente muito cuidado para que a gente interprete. Mas olha, Leno,
Mas eles foram bem agressivos nisso aqui, olha Vamos só. continuar lá A permuta de imóveis, portanto, portanto, da mesma forma que a compra e venda está sujeita, em princípio, à incidência do imposto de renda, tanto no caso da alienante pessoa física, quanto no caso da alienante pessoa jurídica. Por conseguinte, está sujeita também à incidência da contribuição social. E aí, depois também tributou PIS, tributou a COFINS, tributou tudo. Então, veja, e aí, vou ir num item bem lá atrás, está lá no 8981, lá em 1995. O que dizia a norma? A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda nas operações de conta própria, o preço do serviço prestado e o resultado. Então, olha o que a Receita Federal fala. Espera aí. Você não teve receita, mas você teve aumento patrimonial. E eu já ouvi isso de vários fiscais. E aumento patrimonial decorrente de quê, Helena? Da contabilização da permuta, que é obrigatória, porque eu estou tirando unidade de estoque, eu tenho que contabilizar isso. E lucro presumido, mesmo que receita e custo sejam iguais, lucro presumido, a presunção é receita. E aí a Receita fala, peraí, resultado auferido, aumento patrimonial também conta. Sim, mas são conceitos distintos. Né? Eu acho Olha a mistura de conceitos no próprio parecer. Pega uma brechinha no Código Civil, que na realidade deturpa o Código Civil, no artigo 533, pega uma brecha da contabilidade, deturpa o conceito contábil, que na realidade a contabilidade veio trazer de verdade a receita do empreendimento, que a permuta é uma receita para efeito de planejamento contábil e de gestão. O empresário também é. Porque ele está deixando a unidade. Qual é o valor daquela venda? O valor do terreno. Então, tudo isso em cima de quê? De conceitos misturados para dizer que tributa. E aí, Milza, Helena, vou pular esse pedacinho aqui, decisões do STJ recentes. Né? A Helena comentou aqui rapidamente. E aí, vários TJs, principalmente do sul do país, Santa Catarina, Paraná, vem dando pareceres, decisões favoráveis às empresas. Eu queria, Helena, assim, e a Milza, que vocês comentassem assim, muito, muito breve sobre isso, porque eu sempre falo com o meu cliente assim, gente, tributa ou não? Eu tenho uma lei que diz que sim. Eu tenho decisão da STJ que diz que não. Mas eu tenho decisão da STJ também, de outro tribunal que disse que sim, em algum momento lá atrás, de turmas de tribunais. Diferentes. Então, Carla, qual é a sua sugestão? Eu, Carla, como contadora, falo, eu gostaria que o seu jurídico dissesse para mim, porque contabilmente eu vou contabilizar. Vai aparecer no SPED. Exato. Vai aparecer no SPED. Eu ia falar isso agora, que a minha resposta sempre é assim, cadê o advogado? Porque assim... gente, porque a gente é contador, né? Por mim, não deve... tomar cuidado com isso. Por mim, não deve tributar. É a minha opinião. Mas eu acho que para você fazer isso, você deve contratar um advogado que atue na área tributária para lhe dar respaldo para você fazer isso. É verdade. Existem diversas teses tributárias, né, que são discutidas aí recentemente, inclusive a gente vê muitas questões favoráveis aos contribuintes, que muitas das vezes o contador acha que já pode fazer o procedimento sem se resguardar com uma decisão judicial. Eu acho que isso é o importante, a união de forças entre o contador e um advogado, especialista na área em questão, para poder dar esse respaldo ao empresário, né, e ao contador fazer aquela operação. Mas eu chamo a atenção, Carla, que recentemente, uma decisão agora do final de 2019, num recurso especial que chegou lá no STJ, inclusive... Foi de dezembro, né? De dezembro, lá de um processo de Santa Catarina, caiu na mão do ministro Benjamin, né, o Herman Benjamin, que deu uma decisão monocrática nesse sentido, falando que permuta não é tributado. Né? Ele foi muito claro, né, no parecer, no voto dele, e a ementa da segunda turma do STJ é nesse sentido, de que permuta ela não é tributada. Por quê? Porque não é uma operação de compra e venda. Qual seria a próxima fase, Helena? Assim, é claro, tem a gente assistindo a gente, passou no STJ, ok, não. Acaba onde isso? Então, quando envolve questões que ferem a Constituição Federal, esse assunto ele sobe, né? Ele vai lá para o STF, que me parece não ser o caso. A questão tributária vai parar no STJ e aquela empresa ela teve o direito de se utilizar dessa prerrogativa. Mas isso foi para a empresa que pleiteou
a questão judiciária. Perfeito. Se a minha empresa... Por isso que a gente pede para o jurídico dizer, ó, o que você acha? Você não pode pegar a decisão de outro e aplicar para você. Se você tem que partir para a sua... Entrar com recurso. Seu recurso e pedir aquele benefício para você. Pode usar como exemplo. Olha, fulano já ganhou. Mandar a decisão, né? Já ganhou. Que é quando o advogado escreve as peças lá, ele faz o quê? Jurisprudência. Olha, fulano já ganhou, fulano já ganhou. Olha só que interessante. Eu entrei recentemente com teses da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por exemplo. O mesmo juiz, na mesma vara, deu uma decisão em determinado período favorável ao contribuinte. Depois de 3 meses posteriormente, deu uma decisão desfavorável para um outro cliente. E depois eu tive êxito novamente. Então, veja, o mesmo juiz, em determinados momentos... Essa insegurança jurídica do nosso país, ela é terrível, né? Então, eu nem sei como a gente resolve isso. E se não resolver, eu acho que tem que ser isso mesmo. Eu acho que é a mesma opinião. A gente, como profissional contábil, precisa ter um jurídico para dizer, ó, não tributa por isso e isso. A gente tem uma opinião, porque nós, contadores, estudamos muito tributário. Claro. Então, bem, todos deveriam fazer isso, mas a gente estuda muito. Então, por a gente estudar muito, a gente acaba tendo um conceito um pouco mais amplo e a gente acaba tendo uma interpretação, não no tanto que o jurídico faz, mas bem próximo no quesito de interpretar. Sim. Claro, não com todo o arcabouço legal, com toda olhar as decisões de STJ, nada disso, mas pelo menos pegar a legislação, olhar a contabilidade, olhar as bases, olhar as decisões de receita, isso a gente faz. Claro. Então, por que não, né, as empresas terem um suporte correto nessa situação, que é o início do empreendimento, né, Heleno? Por que não sentar com o jurídico, definir, avaliar as ações? Eu tive situações agora recentes com... construtora, não sou a contadora, mas soube, entrou com mandado de segurança, entrou errado, aí foi negado, é claro que vai ser negado, né? Então, não é o mandado de segurança a ferramenta correta. Então, procure o advogado que tenha expertise do setor. Isso. Né? Eu acho que isso é importante para as empresas que estão assistindo a gente. Já vi aqui alguns comentários a respeito disso. Procure as pessoas que podem realmente te ajudar, porque, na realidade, é igual você falou, você deu a dica que, olha, tem que ter um estudo profundo disso. A Milza falou, eu preciso ter um jurídico. Então, o jurídico é a base dessa situação toda, né? E quem somos nós, não desmerecendo, mas quem somos nós, contadores, para poder questionar todo o conceito, estudo e legislação com base no resultado que o jurídico está me dando. Sem dúvida. A não ser que eu tenha um embasamento muito bom para ser contrário. O que eu destaco assim é que o empresário ele não precisa de ter medo da Receita Federal, do Judiciário. Quem não deve, não teme. Né? Mas, assim, se você se sente inseguro em tomar determinados procedimentos, realmente, procure o seu jurídico, o seu advogado, entre com alguma discussão, tenha preliminarmente essa autorização judicial para realizar determinados procedimentos, que aí você vai fazer o procedimento com segurança, e não só judicialmente também. Existe administrativamente a possibilidade de realizar consultas à legislação estadual, federal. Fazer o preventivo, né? Você fica também resguardado. E mesmo se tiver uma resposta negativa, você ainda tem um judiciário para te auxiliar. Olha, vou colocar um outro assunto aqui, que o Leno, eu já até imagino o pensamento dele, que é sobre o ITBI, quando... E acabaram de perguntar isso, e o ITBI, paga ou não? Bem, aí já é outro esquema, gente, então, né? Olha bem, de integralização de capital e hold. Não, olha, aí são duas coisas diferentes. É porque eu ia falar do ITBI de integralização, porque alguns municípios começaram a cobrar o ITBI de integralização de capital, justificando que só não tributaria pelo ITBI o valor que você integralizou o capital, porque quando você integraliza o bem na empresa, você coloca o valor que está no seu imposto de renda, que está registrado da empresa, se for de uma outra empresa, enfim, você coloca o valor original lá como capital. Só que esse valor, ele não é o valor 99% das vezes, ele não é o valor de mercado e o ITBI é cobrado pelo valor de mercado. Então, algumas prefeituras querem cobrar essa diferença entre o valor do capital integralizado e o valor de mercado daquele bem. Bom,
Eu já digo para você que o meu entendimento é que, obviamente, isso não procede, visto que isso é regulamentado pela Constituição Federal. Tem um artigo da Constituição Federal que fala que a integralização de capital não tributa ITBI, só tributa na condição de que a empresa seja compra e venda de imóveis e imobiliária. Ou seja, a Constituição Federal ela já deu qual é a condição. Quando que eu vou tributar? Nessa condição. Ela não criou outra condição, ela não criou diferença, ela não criou... Essas discussões, meus, é muito legal que eu vejo nos conselhos municipais de recursos fiscais, principalmente, né? Jesus! Eu adoro entrar com recursos lá administrativos nisso, fazer sustentação oral nesse sentido, porque a gente vê que muitas das prefeituras, começou isso com a prefeitura lá do Sul. Do Sul, começou exatamente. Com essa cobrança, com essa tese, e todas as outras prefeituras do país, são mais de 500 municípios no país. 5 mil municípios no país, acabaram, né, também vendo essa brecha e a possibilidade de tentar cobrar alguma modalidade que, inclusive, no judiciário as empresas estão tendo êxito, em que pese tenha tido recentemente uma apreciação do STF trazendo uma legalidade, claro que isso está ainda em discussões, com esse tipo de cobrança, da diferença do valor integralizado para o valor que está declarado na declaração de imposto de renda. Então, são situações que a gente acaba vendo. No meu entendimento, sigo a Constituição Federal, que não tem ITBI. Por que não tem? Porque não tem mudança a operação mercantil não aconteceu. Eu apenas estou integralizando, né? Eu estou pegando um patrimônio que não é meu. Aconteceu a transferência para outra pessoa, porque é você mesmo titular. Pessoa jurídica. Na realidade, está indo para uma pessoa jurídica que é, né? Que eu sou sócio. Que eu sou sócio. Então, não tem a operação mercantil. E que eu sou responsável até o limite do capital social, que eu sou botando terreno. Exatamente. Na realidade, por isso que eu fui mais ampla agora. É isso aí. É isso aí. Ô, Leno, perguntaram aqui do ITBI na permuta. Gente, o ITBI incide, tá? Porque, na realidade, você está fazendo... Para você botar o terreno na empresa, vai ter o ITBI. Para você vender as unidades, a transmissão para outra pessoa também vai ter o ITBI. Bem, nossa live está chegando ao fim, gente. Nossa, mas que legal hoje. Meu Deus. E teve várias perguntas. Puxa, fiquei super feliz. Leno, a gente colocou aqui dos riscos, né? Dos riscos tributários. A gente já falou sobre eles. O que você achou, Leno, dessa live aqui? Eu achei nota 10 e eu tô querendo saber qual é a próxima, porque eu quero tomar mais vinho também com vocês. Então, eu quero aproveitar de passar a palavra para a Milza, quero dizer o apoio da Casa do Porto. O meu amigo Gil falou para me falar tudo direitinho. Então, ó, a gente está tomando um vinho chileno, chamado Garage, com teor alcoólico de 14,5, maravilhoso. Ele é, na realidade, eu tenho que ler, porque eu não lembro de tudo, gente, que é muita formação. Na realidade, ele é um blend, né? Então, é um blend entre os melhores, né? Então, tem tem um Cabernet Sauvignon, Flanc e um Carmener. Ou seja, maravilhoso, né, Leno? Você gostou do vinho? Maravilhoso. Também queria agradecer, vou deixar para a Vila Vídeo, nossos meninos aqui, Léo, Silvio, muito obrigado, tá? Que estão sempre aí com a Tasso, agora também com a Expertise, nas lives da Tasso, né? Estão sempre ajudando a gente. E, claro, Milza, e a Picnic Box, como é que é a Picnic, Picnic Box, eles atendem pelo Instagram. E no Instagram também tem um contato de WhatsApp para quem quiser fazer os pedidos. E, olha, gente... Gente, tem uma pitanga aqui que eu não consigo parar de comer, tá? Uma pitanga negra. Léo, filma essa pitanga aqui, Léo, pra você. Olha, gente, ganhei uma tábua que dessa delícia. Meu Jesus. Surpreso. Gente, Delicioso. maravilhoso. Então, não maravilhoso. deixem aí de aproveitar os nossos sabores capixabas. E, gente, muito obrigada. Se tiverem alguma dúvida, tá aqui os nossos e-mails. Leno, muito obrigada pela sua participação. Foi muito, muito enriquecedor. Eu né? que agradeço o convite. E mês que vem, pessoal, a gente volta. Milza, as suas palavras. Nós voltamos mês que vem com a nossa live Confraria. Isso aqui, gente, é só uma desculpa para a gente tomar vinho. Não queria contar isso para vocês, entendeu? Mas, na verdade, é só isso.
sabe? A gente fica aqui Não, conversando. e queria dizer, não, Milza, e a gente já tem até o tema, porque pediram na live passada que foi sobre processo administrativo. Isso, tá? processos Pediram uma live administrativos. sobre processo administrativo, pra gente dar uma explanação sobre isso nas esferas. Nós vamos falar sobre isso a próxima live. Quem sabe o Leno não tá aqui com a gente de novo, né, gente? Coisa boa. Que é bem a áreazinha dele também, isso aí, é bem a área dele. Queria dizer para vocês que a nossa parceira aqui, Tamires, não pôde estar presente, porque ela teve um outro compromisso no mesmo horário, que foi traçado aí de última hora que ela tinha aqui, a questão de aula, e ela não pôde estar, mas ela está com a gente ali ligadinha, já mandou uma mensagem aqui. E dizer para vocês que mês que vem a gente volta. Muito obrigada pela paciência. Estamos às ordens de vocês. Pessoal, até a próxima, tá? Obrigada. Um brinde. Obrigada. Um brinde. Valeu, obrigado pela companhia. Nota 10.